Bom, esse é o programa da aula passada. O que ficou faltando foi apenas a textura do terreno. Então, esse é o objetivo da nossa aula hoje, é colocar a textura no terreno. Então, para compreendermos o que eu farei na aula de hoje, nós precisamos rever alguns conceitos. Eu começo então aqui com algo bem simples, um retângulo. Você perceba aqui que a coordenada z está fixa. Então eu estou apenas variando a coordenada x e y. A coordenada x varia de menos 20 até 20 e o y de 0 até 20. Então vai ficar uma área larga de 40 unidades, né, para o x e o y apenas 20. Então nós teremos um retângulo. Aqui eu tenho as coordenadas da minha textura, bastante simples também, que serão aplicadas com essa arara aqui. Então vou pegar essa arara, olha o tamanho dela, você veja bem o tamanho, são 128, me parece, por 96 pixels. Então essa aqui é a minha textura e eu quero jogar naquele retângulo. Então a área do retângulo é bem maior do que a arara, você vai perceber. Quando eu rodo o programa. Então, o que ocorreu aí? Você percebe que aquela região da textura, ela se estendeu toda para se adequar a essa região do polígono. Então, lembra que quando nós fizemos aqui a textura, eu coloquei essas rotinas aqui. Então, primeiramente, eu vou falar sobre essas duas aqui e depois eu falo sobre essas duas aqui. Então, esse processo que eu acabei de fazer, eu tive que especificar aqui, é o que se chama de Magnification Filtering. Então, se a imagem da minha textura tem menos pixel do que a região a qual ela vai se adaptar, ou seja, se eu fizer a razão de texel, né, que são os pixels da textura, dividido pelo pixel da minha imagem, ou seja, essa divisão for menor que 1, então eu vou ter que aplicar o Magnification. Então a sua GPU, de algum modo, ela sabe fazer essa conta. E o processo ao contrário, o que será? Será o Minification, ou seja, nesse caso, o número de texel é maior. Deixa eu rodar aqui o programa. Então aqui está a imagem, mas eu vou afastar aqui. Então, a textura continua se ajustando à região poligonal. Porém, o que está acontecendo é que o número de pixels do meu objeto, no caso o polígono, está diminuindo. E num determinado momento, o que vai acontecer? O número de texel vai superar, o número de texel vai superar o número de pixels. Então, aquela razão vai ser maior que 1. Nessa hora, ele roda aquele filtro de minification. Então, esses dois processos aqui eu espero que tenham ficado claro. Agora falaremos sobre esses dois processos aqui. Bom, ROP-S e ROP-T eu coloquei como repeat e repeat. O que significa isso? Observe aqui as coordenadas da textura, no caso. Eu não vou tocar nas coordenadas do meu objeto. Tá? O retângulo continua lá, o retângulo. Mas eu vou extrapolar aqui essas coordenadas. Por exemplo, eu vou pegar o x variar de menos 1, ele vai até 2, vou colocar aqui 2. Então eu tenho 3 unidades aí no caso, tá certo? De menos 1 até 0, de 0 até 1, de 1 até 2. Então ele vai terminar, ele volta para o menos 1 aqui. E no caso do y, ele 0, ele vai subir uma altura de 2 unidades, né? Então 0, 0 aqui, agora 2 aqui e 2 aqui. Então eu extrapolei de um certo modo 3 bloquinhos de x, né? E 2 bloquinhos para, no caso, y. Então, se você fizer a conta, vai dar 3 vezes 2, 6, né? Então, eu coloquei como repeat, tanto em S quanto em T. Então, o que ocorrerá, vamos rodar aqui.
Então, tá aí o que ele fez. Ele rodou, ele colocou três, como eu falei, são 3 bloquinhos em X e 2 em Y. Então ele criou 6 imagens porque eu disse que era o que? Repeat. Foi o que. Então, com essas informações, eu voltei aqui para o programa principal e vou colocar agora a textura no terreno. Eu separei aqui algumas imagens. Tem essa, que é um piso. Essa aqui do chess, xadrez. E outra aqui de uma grama. Eu vou abrir essas três texturas, essas 3 imagens, e vou testar cada uma delas no meu terreno. Então, eu coloquei então 3 variáveis, piso, grama e chess, e criei o vetor, né, um array, floor text. Eu vou carregar então essas imagens, lembrando que elas estão em imagens terreno. Então, como eu havia dito, está em images terreno, aí vai estar sempre o nome do arquivo. Pronto, eu carreguei. Agora eu só preciso modificar o meu terreno para que ele possa pegar uma textura aqui. Então venho aqui no terreno.h, vou incluir textura. Então aqui está o terreno, né, com a textura. Agora vamos modificar esse código para ele criar quads. Não precisarei disso. E agora o quads fica os dados do retângulo, né, no chão. Eu vou aproveitar aquele Y. Aqui estão as coordenadas do retângulo, né, no caso do chão. Agora eu vou colocar as coordenadas de textura. Então eu extrapolei as coordenadas da textura. Você já sabe o que vai ocorrer, né? Eu estou usando repeat. Então ele vai repetir aquele padrão de várias, tanto no eixo S quanto no eixo T. Então, voltando aqui no terreno. Então vamos rodar primeiro com o text piso. Tá aí o text piso. Se você perceber, à medida que vai se afastando da nossa textura, a textura vai se afastando, fica mais distante, vai aparecendo uma coisa estranha, né? Meio com brilho. É por causa disso que eu vou utilizar a técnica Mip Mapping, que eu vou explicar agora. Mas vamos testar aqui com a outra também, a grama. Agora aí tá com a grama. No final vou botar o chess aqui.
Tá vendo? Eu acho que com o Chess fica mais nítido que eu tô falando sobre ficar algo estranho, né? No início aqui dá para perceber que tá tudo tranquilo com a textura, mas à medida que vai se afastando, o que vai ocorrendo é o processo de minification, né, que a gente já comentou. À medida que a textura ela vai ganhando mais espaço do que o espaço que eu tenho para colocar, ou seja, o objeto lá atrás fica muito pequeno e eu tenho uma textura maior. Então o que nós devemos fazer? Vamos ver aqui agora. O processo de map ele está ligado a você pegar uma textura. Vamos considerar, por exemplo, que essa figura aqui ela está representando uma textura. A dimensão seria de 8 pixels, né, de largura e 4 pixels de altura. Então, o MIP Mapping, a ideia é que ele pega essa textura e ele vai criar uma pirâmide de outras resoluções dessa textura, de modo a escolher qual seria a melhor que eu deveria aplicar no meu objeto. Ou seja, lembra que aquela razão de Texel, eu aplico o minification quando o número de Texel é maior que o número de pixels, ou seja, está fazendo com que essa razão aqui seja maior que 1. Então ele considera esse caso aqui 8×4, aí ele vai criando outras. Por exemplo, ele divide pela metade, aqui já fica 4×2 e no final vai dar uma 2×1, até que ele chega a 1×1. Ou seja, começando de 8×4, ele gera uma 4×2, 2×1 e 1×1. Então ele verifica, olha, eu vou observar essa, aí ele faz essa e essa razão, depois ele testa essa com o pixel e com isso ele vai verificar qual seria o melhor. Então fica assim uma pirâmide, né? A ideia que seria essa resolução aqui, uma outra menor aqui, uma outra menor aqui e por final uma menorzinha aqui, tá certo? Em cada uma então ele faz essa razão aqui. E qual delas, ou seja, nesse nível, nesse nível, nesse nível ou nesse nível, ele vai verificando qual a razão está mais próxima de 1. Aí então ele escolhe uma e fala, olha, eu vou aplicar essa daqui lá no meu objeto, tá certo? Aqui eu apresento as contas, como isso é feito, né? Uma ideia pelo menos. Então, por exemplo, aqui ele pega esses 4 pixels aqui para gerar esse daqui. Simplesmente uma média aritmética. Ele soma aqui 1 mais 3 mais 2 mais 1. Aqui vai dar 5, 7, divide por 4, 1,75. Aqui ele soma também. Tá vendo? 6, 10, 12. Divide por 4, 3. E por aí vai em cada um, tá certo? Aí depois a mesma coisa, ele pega esses 4 aqui para dar esse daqui, certo? E o final, esses dois, dá esse daqui. Agora no programa, como podemos aplicar o MIP Mapping? Vamos observar aqui a nossa função de textura. Lembra, nós carregamos essa função, a textura com essa função text image 2D, e aqui nós setamos o nível como 0, né? Tá vendo aqui esse segundo parâmetro é o nível, e ele especifica o nível de detalhe. Então level 0 então é a base da imagem, é aquela primeira parte. Então se eu botar nível 1, vai ser a metade da minha textura.
Se o level for 2, então vai ser a metade da metade e por aí vai. Então eu poderia ficar carregando uma por uma, diminuindo toda hora a resolução da minha imagem. Porém, nós utilizaremos uma função da biblioteca glue. Então utilizaremos essa função aqui ó, glue build 32 2D mipmap. É a mesma coisa da outra função, a mesma coisa que essa, só não vai ter esse level, tá certo? E essa parte aqui da borda. Então o resto, se tem aí 9 menos 2, serão 7 parâmetros, a mesma coisa. Então eu vou colocar aqui essa função. Então além do GL, eu vou chamar o glue também. E aqui na textura eu vou colocar uma booleana para se eu vou utilizar mipmap ou não. Então aqui a textura, vou considerar sempre como falso. Eu venho aqui agora, então em geral eu não vou utilizar, em geral vou fazer essa parte aqui, tá bom? Essas duas aqui, lembra que é a parte do minification que importa. Então até aqui, ó. Então if então eu passo a mesma coisa. A exceção vai ser esse e esse daqui. Pronto. E então aqui no parâmetro do minification eu também vou alterar. Eu vou utilizar linear mipmap linear. E é isso, tá certo? Então apenas essa mudança no programa. E agora lá no principal eu carregarei então todas as texturas, como no caso aqui do piso, na grama. E o chess eu vou carregar com o mipmap. Vamos comparar agora. Tá vendo? Tem mais suavidade agora. Apesar de ainda termos alguma coisa meio estranha, né, ali no fundo. Mas tá mais suave, tá bom? Deixa eu testar outra imagem. Não tem mais aquele brilho. Com a grama agora. Ok. Deixa eu trocar aqui a cor de fundo. Bom, tá aí. A única coisa que você deve observar é que não é apenas no floor, né, no chão, que você deve aplicar o mipmap. Nessa imagem aqui, por exemplo, desse cubo painting, você percebe que tem um pequeno brilho, né, naquele cubo lá do fundo, né? Dá para perceber que a textura, não sei se daí do vídeo você nota, mas também precisa, né, tem uns riscos ali, eu preciso colocar mipmapping. Então eu preciso diminuir um pouco, voltando a dizer, né, o mipmapping é só você gerar outras camadas, ou seja, outras resoluções, baixar a resolução da textura para que ela possa se adequar a esse objeto. Então, por exemplo, aqui também você está vendo nesse cubo com
é metal, tá meio que brilhando ali, lá no fundo dá para perceber aquele terceiro lá embaixo. Eu vou colocar map nele e você vai ver que vai dar uma sumida nisso aí, olha só. Deixa eu colocar aqui, então metal cubo true e painted também true. Vamos rodar aqui. Você escolhe outras aí que você desejar colocar. Então agora, você está vendo lá no fundo, aquele brilho parou, né? Meio que ficou meio blurred a imagem assim de longe, né? Não vou chegar até lá perto, mas aqui também dá para perceber. Parou o brilho. Vamos olhar aquele cubo lá do fundo, tá vendo? Ele não está mais brilhante, né? Como estava antes, tá certo? Então essa aí é a técnica map, a ideia, né? Espero que você tenha compreendido. Aí, como eu disse anteriormente, é só ir nos livros, procurar, tem material interessante aí. Então é isso, eu vou terminando por aqui o vídeo. Até logo, até a próxima aula. Tchau.